Graça e paz, como estão todos, como passaram a semana? Espero que todos bem. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus, na nossa igreja, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos aproveitar essa oportunidade para buscar mais o Senhor. E vamos prestar atenção também na sua voz, através da sua palavra, e que Deus fale ao seu coração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vou estar lendo em Atos, capítulo 2, versículo 20 e 21. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra do Senhor foi bem clara, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós somos esse povo que nessa noite nós estamos invocando o nome do Senhor. Vou estar fazendo uma oração, de invocação ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque nessa noite nós podemos invocar o teu santo nome, tendo a certeza que o Senhor já está conosco. Ó Pai eterno, muito obrigado, Pai eterno, por o Senhor ouvir as nossas vozes, os nossos lamentos, as nossas orações, Senhor. Obrigado, Pai eterno, por o Senhor nunca nos deixar sozinhos. Por isso que nós nos invocamos o teu santo nome nesta noite, Senhor, para que o Senhor venha ungir o seu servo, Senhor Deus, que a palavra que ele vai ler, que não venha dele mesmo, que tudo que ele falar, que venha do Espírito Santo de Deus. Todo o ato desse culto, Senhor Deus, os louvores, os cânticos, as orações, nós sabemos que o Senhor vai estar no nosso meio, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido pelo teu amor e pelo teu cuidado. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão.
Salmo 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou fazer uma oração de confissão de pecados, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor Jesus. Senhor, entrego, Senhor, os nossos pecados, Senhor, nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, o meu pecado e o pecado dos meus irmãos, ó Pai. Porque somos falhos, somos errantes, Senhor, mas somos seres humanos. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque a gente pecamos, Senhor, todo dia, toda hora. Mas que o Senhor venha, Senhor, nos perdoar grandiosamente sobre nossos pecados, ó Pai, meio dos meus irmãos. E eu te agradeço, ó Pai, por toda vez que nós erramos, o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Pai, e nos corrige. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Então, irmãos, nossa ministração desta noite se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versos de 1 a 18. Nós vamos falar sobre o melhor projeto de vida. O melhor projeto de vida. João 10, de 1 a 18. A palavra de Deus nos diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Palavra do Senhor para os nossos corações. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o melhor projeto de vida. O que tem a ver o texto que nós acabamos de ler, Jesus falando que ele era o bom pastor, a porta das ovelhas, com esse assunto, com esse tema acerca do projeto de vida? O que seria esse projeto? Por que eu estou afirmando isso? Primeiramente, vamos ver o que é projeto. Projeto é um plano, projeto é um desejo, é uma intenção, é um empreendimento. Então, todos nós fazemos projetos. Eu creio que você também faz projeto para a sua vida, para a sua família. Nós temos os nossos planos. E a palavra de Deus nos diz que o homem faz os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, por mais que façamos planos, façamos projetos para a nossa vida, nós precisamos estar submissos à vontade de Deus, submissos àquilo que Deus quer para nós. Então, um projeto, um plano, um empreendimento, aquilo que nós intencionamos fazer, deve estar debaixo da vontade de Deus. E eu apresento para vocês o melhor projeto. Talvez você tenha o seu projeto, né? O seu plano de vida. O que você pretende fazer daqui a um ano, ou daqui a alguns meses, ou durante a sua vida. Eu posso dizer com certeza, se você realizar, se você procurar fazer na sua vida, ou preparar, ou projetar na sua vida, a busca melhor, a intenção maior de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de seguir a Jesus, eu creio que você será muito bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Eu acredito nisso. O que é seguir? A gente está falando de seguir. Jesus aqui no texto ele falou sobre ele ser o pastor das ovelhas, o bom pastor, a porta das ovelhas. Elas ouvem a minha voz, elas me seguem. O que é seguir? Seguir é ir atrás de, é caminhar após, é aceitar um convite, é obedecer também. Isso é seguir, é cumprir alguma coisa. Enfim, tem todas essas definições de seguir, e Jesus está falando exatamente isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Será que você tem buscado desenvolver no seu coração, na sua vida, ou planejado seguir a Jesus de uma maneira mais efetiva? Como nós dissemos mesmo na definição, seguir é ir atrás, caminhar após, aceitar o convite. Será que você aceitou o convite de Jesus para a sua vida e o segue verdadeiramente? Não, se realmente você segue a Jesus, se realmente você busca Jesus,
você também tem algumas responsabilidades, e nós vamos trazer também para você essas responsabilidades. Todos nós seguimos alguma coisa, ou todos nós seguimos alguém. Você pode seguir uma tendência, né, uma moda, um costume, um hábito, um conceito. Você pode seguir uma ideia, alguém que, né, hoje nós estamos ouvindo muito sobre ideologia, né? Da esquerda, é da direita, é do centro, é não sei do que. Então, são muitas ideias diferentes. Isso faz parte da humanidade, faz parte do ser humano, de termos ideias diferentes. Nós não podemos ser discriminados pelo fato de pensarmos diferente. Infelizmente, ou felizmente, né? Nem todos pensam iguais, mas com o conjunto das ideias, com a união das ideias, nós podemos construir uma unidade, podemos construir uma sociedade harmoniosa. Mas é necessário que haja o respeito, que haja tolerância, que haja o desejo de estar juntos, o desejo de estar unidos. Então todos nós seguimos alguma coisa, e a Bíblia fala também sobre seguir, principalmente lá no Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu para o povo as regras, os mandamentos, e diz que aquele que seguir, que cumprir, que obedecer aos mandamentos, esse será bem-sucedido, será feliz. Então, no próprio, aqui no contexto que nós acabamos de ler, o próprio Jesus está dizendo que aquele que me seguir são verdadeiramente as minhas ovelhas. E ele, por inúmeras vezes, fala em segui-lo, né? Ele convida as pessoas a segui-lo, né? Aquele que me segue também tem as suas responsabilidades, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então tem algumas ordenanças, algumas regras que nós devemos cumprir para seguirmos a Jesus. Em João 1,12 nós lemos assim: aqueles que receberam Jesus, aqueles que atenderam o convite de seguir a Jesus, eles têm a honra, têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, o fato de seguir a Cristo é exatamente a condição que Deus nos dá para buscarmos a Ele, para estarmos na sua presença e para que usufruamos dos benefícios da sua presença. Seguir a Jesus é um privilégio, é uma honra, deve ser o nosso maior desejo na vida. E eu te pergunto, qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior projeto? Qual é o seu maior plano? Talvez você tenha inúmeros planos. Eu vou fazer isso, pastor, eu vou fazer aquilo, eu tenho isso na mente. Mas e seguir Jesus? Não faz parte desses planos? Não faz parte do seu projeto de vida? Não é um dos seus objetivos? E eu te desafio a colocar Jesus, a seguir a Jesus como o principal, o maior, o melhor desafio, o melhor objetivo da sua vida. E a nossa proposta é que nós devemos nos empenhar em seguir a Jesus cada vez mais e fazer disso o nosso maior projeto de vida. E por que fazer? E como nós devemos fazer para seguir Jesus e estabelecer este propósito como o nosso maior projeto de vida? Então nós vamos ver aqui em alguns pontos o que isso vai nos ajudar a entender esse convite de Jesus. Primeiro, por que nós devemos colocar Jesus como nosso principal plano, projeto para a nossa vida, o seguir a Jesus? Porque Ele é o bom pastor, Ele é o único que nos dá acesso ao Pai, Ele é o único que nos dá a condição de estarmos na presença de Deus.
O texto diz aqui que ele é a porta das ovelhas. Não existe outra maneira de você adentrar ao aprisco, que é o reino de Deus, que é a presença de Deus, senão por intermédio de Jesus. Ele é a porta. Aquele que não entra pela porta, que quer entrar pelos fundos, não são verdadeiras ovelhas. Diz aqui o texto: o que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. Então, muitas pessoas tentam entrar para o aprisco de Deus, para a presença de Deus, por outras portas, e não existem. Esses são salteadores, como disse Jesus. Nós entramos pela porta do aprisco, que é Jesus Cristo. É o único que nós temos realmente condição para nos aproximar de Deus. O próprio Jesus disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E as pessoas, aqueles homens lá, os pescadores, deixaram o seu trabalho, deixaram as suas redes e o seguiram. Isso foi uma atitude assim muito importante, porque eles largaram tudo, a sua própria vida, que eles trabalhavam com aquilo, e passaram a seguir a Jesus. Eu não quero que você faça isso, né? Que você largue o seu trabalho, que você largue aí as suas coisas do dia a dia para seguir Jesus. Você pode seguir a Jesus mesmo trabalhando na sua empresa, mesmo estudando na sua escola, mesmo morando onde você mora, junto aos seus vizinhos, mas aí você vai ser uma pessoa diferente. Você vai proclamar as belezas, as maravilhas desse Jesus àqueles que estão perto de você. Você vai incentivar, motivar essas pessoas também a seguirem a Jesus. E Jesus mesmo convida a todos nós a segui-lo. Ele é o mestre e nós somos as ovelhas. Ele é o bom pastor. O próprio texto diz: ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem daria a vida por aquele que não merece, né? Jesus fez isso. Ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós ainda éramos pecadores, ou somos ainda pecadores, mas mesmo assim, Deus, através de Jesus, estende a sua mão e nos dá a condição de estarmos no seu aprisco. E Ele faz esse convite para nós virmos após Ele, e esse convite é espontâneo. Você vai ou não vai, você aceita ou você não aceita. E às vezes você diz que aceita, eu aceito seguir a Jesus, mas na verdade você não segue só a Jesus. Você pode seguir a Jesus e seguir o mundo, e seguir as tendências, e seguir a moda, e seguir as coisas do mundo, e viver essa vida dúbia, né? Essa vida sem um propósito definido. Então, a primeira coisa, por que nós devemos seguir a Jesus, ou ter Jesus como o nosso principal projeto de vida? Porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é o único que dá acesso ao aprisco das ovelhas, que é o reino de Deus. Em segundo lugar, como nós devemos, ou de que forma nós devemos ter esse seguir a Jesus como o propósito, como um projeto de vida? Porque nós aprendemos a viver para Ele, tão somente para Ele. Nós aprendemos a sermos dependentes dEle. Isso é que as pessoas não querem ser dependentes do Senhor, não querem depender de Cristo. Para seguir a Jesus, nós devemos tomar algumas atitudes. Em 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, para seguir a Jesus é necessário ter uma postura, ter uma vida nova, ter uma vida transformada. É buscar a Deus, mas também deixar as coisas do pecado, as coisas do mundo para trás. Jesus, quando falou com um jovem rico, falou para ele:
falta-te uma coisa: venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Claro, ele não está dizendo que você deva vender. Isso é uma ilustração, um caso que aconteceu quando o jovem rico se colocou diante de Jesus e disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Conheço. Você cumpre os mandamentos? Cumpro. Mas falta-te uma coisa: você é rico, precisa vender aquilo que você tem, dar aos pobres e voltar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o coração, diz na continuidade do texto, que o jovem ficou muito triste, foi embora. Por quê? Porque o seu coração estava na riqueza, estava nas coisas do mundo. Ele não tinha a coragem de deixar a sua riqueza de lado, ou tirar o seu coração da sua riqueza para seguir a Jesus, para buscar a Jesus. Então, o seguir a Jesus implica em mudança de vida. Então, por isso que muitas vezes nós fazemos os nossos planos e projetos, nós não incluímos o seguir a Jesus nesses planos, porque isso vai implicar uma mudança de vida. Eu preciso deixar tudo aquilo que impede a minha relação com Deus, porque o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Então, seguir a Jesus significa negar-se a si mesmo. O próprio Jesus disse: aquele que vir após mim e não negar a si mesmo não é digno de mim. Em Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer arrependimento. Isso quer dizer você deixar para trás aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Logo, o fim de seguir Jesus é que os pecadores devem voltar as costas para o pecado e caminhar em direção à retidão. Infelizmente, muitos não querem fazer isso, não querem deixar o pecado, não querem deixar a sua velha vida e continua vivendo a sua velha vida, apesar de muitos dizerem ainda que buscam a Jesus, que seguem a Jesus. E nós precisamos ter uma responsabilidade diante de Deus nesse sentido. Esse é o segundo ponto. Nós precisamos depender de Cristo. A ovelha é um animal muito dependente. A ovelha é um animal que precisa do apoio, que precisa da segurança, que precisa da condução do pastor para poder viver. Senão ela pode morrer, porque ela não consegue viver por si mesma. Então nós, como ovelhas, precisamos depender mais de Deus, depender mais de Cristo. É aquele salmo que todo mundo conhece: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós dizemos isso e colocamos na parede, num quadro bonito, nós trocamos figurinhas, mandando para os nossos amigos no WhatsApp, no Facebook, mas não sabemos o que significa isso, o que está embutido nesse texto. Isso significa dependência. Quando eu digo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quer dizer que eu estou dependendo de Deus, eu preciso de Deus em tudo. Então não há nada que eu possa fazer nesse mundo sem o respaldo, sem a aprovação e sem a ação de Deus na nossa vida, na minha vida. Eu preciso estar dependente do Senhor. E em terceiro lugar, por que nós devemos deixar ou ter Jesus ou seguir a Jesus como nosso principal projeto de vida? É que quando nós seguimos a Cristo, nós somos recompensados. Quando nós seguimos a Cristo, nós somos recompensados. Que tipo de recompensa é essa? Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Aquele que me serve precisa seguir-me, e onde eu estou,
e o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. João capítulo 12, versículo 26. Olha só que maravilha, que bênção. Nós somos recompensados pelo fato de estarmos no aprisco de Deus. A ovelha, quando está ali, ela está segura, ela tem o alimento, ela tem a segurança, a proteção, ela tem o amor, o afago. Quando ela se machuca, o pastor vai lá, cuida dela, trata dela. Se ela se perder, o pastor deixa as demais ovelhas e vai atrás dela. Enfim, nós temos várias recompensas. Você tem sido abençoado todos os dias. Deus tem abençoado, tem te dado saúde, vida, uma família linda, tem te dado um emprego, e às vezes nada tem faltado, mesmo quando os problemas vêm, quando a situação se agrava, quando você passa por dificuldades, Deus está com você, o próprio Jesus te ajuda. Então por que não devemos buscar Ele? Por que não estarmos na presença dele? Seguir a Cristo significa não apenas a dependência, como havia falado no ponto anterior, mas significa o descanso, o prazer, o deleite de estar na presença de Deus. É impossível seguir Jesus sem se comprometer com Ele. É impossível você dizer, eu sigo a Jesus. Mas se você não tiver compromisso com Ele, não adianta nada. Você tem que ter esse compromisso. Nesse assunto, nós não podemos lavar as nossas mãos como fez Pilatos ali na morte de Jesus, né? na prisão de Jesus. Ele lavou as mãos porque ele não queria se meter naquela situação, naquele assunto. Né? E às vezes nós também, com relação a Deus, com relação a Cristo, a igreja, nós lavamos as nossas mãos. Isso não é problema meu, eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero, tal. Eu vou na igreja quando eu quero, quando eu sentir vontade. E como a igreja se torna uma coisa tão banal, tão vulgar, tão aleatória, eu vou quando quero, é uma coisa que não tem importância nenhuma, né? Não tem um sentido nisso. Aí eu te pergunto, você está seguindo a Jesus verdadeiramente? Você colocou Jesus como o principal projeto da sua vida? Eu acho que não. Se você pensar dessa maneira, não é verdade. Então, você precisa tomar uma atitude, tomar uma postura, fazer realmente de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, a sua fonte de vida, que Ele é verdadeiramente. E para concluir essa mensagem, trazendo um pouco dessa questão, né, do seguir a Jesus, aqueles que seguem a Jesus devem avaliar a consequência dessa decisão. Então, se você diz que segue a Jesus, avalie a consequência dessa decisão. É uma decisão muito importante, que redunda na nossa vida toda e também na nossa família e no nosso viver diário. Devemos seguir a Jesus não somente por palavras, mas por ações e em verdade. Né? O próprio Jesus disse, aquele que me adora, adore em espírito e em verdade. Não é só para buscar benefícios. Às vezes as pessoas buscam a Jesus para ter benefícios dele, para receber bênçãos. Não é por isso não. Independente se eu recebo ou se eu não recebo, eu busco a Jesus. As bênçãos são consequências. As bênçãos são a manifestação de Deus através da sua vida entregue, da sua vida comprometida com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E que você tome essa decisão, e que você tome essa postura, e que você aceite Jesus na sua vida, siga Jesus, coloque Jesus como o principal projeto da sua vida. E que Deus te abençoe grandemente, você será muito recompensado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Salmo 40, versículo de 1 a 4. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem se desvia para a mentira. Esse é o nosso Deus. Nós devemos buscar refúgio sempre no Senhor, porque só Ele tem a solução. Só Ele conhece a minha vida e a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, de grandeza e de misericórdia, Senhor, eu conheço o Teu poder, eu conheço as Tuas maravilhas, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, meu Deus. Mesmo em meio a essa pandemia, Senhor, mesmo em meio a tanto problema, tanta luta, nós podemos glorificar o Teu nome, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita os leitos de hospitais, visita, Senhor, os enfermos, Pai, visita aquele, Senhor, que está desenganado pelos médicos, aquele para quem não há mais esperança diante dos médicos, mas para Ti, Senhor, Tu és o Deus que dá a última palavra. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, não há Deus maior do que o Senhor. E nós colocamos a nossa casa, a nossa família, Senhor, no Teu altar. Tem misericórdia de nós, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a voltar os nossos olhos para Ti, olhar para os montes e saber que só do Senhor é que vem o nosso socorro. Pai, abençoa o Teu povo na face da terra, abençoa essa nação, abençoa os governadores, meu Deus, o presidente da república, Senhor, as firmas, meu Pai, os patrão. Pai, toma na Tua mão o necessitado e o aflito, Pai, aquele que não tem ninguém que possa socorrê-lo, que ele possa olhar para Ti e encontrar refúgio no Senhor, meu Pai. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos e guarda-nos de todo mal. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, infelizmente nós estamos terminando o nosso culto. Que Deus continue abençoando a sua vida, que a palavra tenha tocado o seu coração e que possamos ter uma semana aí com bastante vitórias, muitas bênçãos do Senhor para nós. E vamos continuar orando, irmãos, todos os dias, ao meio-dia. Nós temos esse propósito de estarmos orando uns pelos outros. E não vamos deixar também de participar da nossa live de quarta-feira. Nós estamos todas as quartas-feiras, ao vivo, falando com os irmãos, trazendo uma palavra, orando pelos irmãos. Então acesse aí a nossa página, Reverendo Marcos Melo, facebook.com/Reverendo Marcos Melo, e veja a nossa live, e participe também, colocando ali os seus pedidos, e nós estaremos juntos se Deus quiser. Amém? Vamos orar, encerrando então esse culto. Senhor, obrigado, Deus, pelas bênçãos, obrigado, Deus, pela palavra, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor representa para nós, que nós possamos tomar essa atitude de colocarmos Jesus como nosso principal projeto de vida. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Abençoe essa semana, que seja uma semana com muita vitória, uma semana abençoada para todos nós. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
os cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração.